Olá, pessoal! Uma revisãozinha, então, agora sobre Guerra Fria. Próximo tópico, né? Guerra Fria. Então, Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Uma guerra ideológica. Uma guerra em que o mundo se divide dois grandes polos, bipolar. Estados Unidos liderando o bloco socialista, União Soviética liderando o bloco capitalista. Isso vai até 1989, 90, por aí, né? Ok. Então, gente, Guerra Fria, ele tem esse aspecto, né, que diferencia, e ele está associado ao fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, para começar, entender o que foi, como foi lá, né, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa vai se reorganizar, e essa reorganização, ela acaba se direcionando entre países mais próximos do comunismo, do socialismo soviético, países mais próximos do capitalismo, liderados pelos Estados Unidos, né? Então, você tem entender primeiro o que foi a doutrina Truman, o que foi o plano Marshall, certo? Então, vamos lá. Terminou a guerra, precisamos reconstruir a Europa. Então, doutrina Truman, o presidente era Harry Truman, os Estados Unidos se propõe como aquele capaz de barrar o avanço do comunismo pelo mundo, né? Então, começa a ideia de que a União Soviética é a grande inimiga do capitalismo, certo? O Plano Marshall é uma ajuda para reconstruir a Europa, né? É um plano de ajuda para a reconstrução para ali, né? Então, aqueles que recebem essa ajuda, eles já se colocam do lado, certo? Ok. Aqui também fala, né, a formação das alianças. Então, a OTAN, por exemplo, a OTAN, Organização do Atlântico, do Tratado do Atlântico Norte. O que é isso? É um bloco de ajuda militar liderado pelos capitalistas, certo? Aí, um outro conceito também que a gente coloca aqui nessa construção da Guerra Fria é o macartismo ou caça às bruxas. Então, dentro dos Estados Unidos, uma forte campanha liderada pelo senador McCarthy, né, para perseguir, para prender, para interrogar todo aquele que fosse acusado de ser um comunista, né? Então, caça às bruxas nesse sentido. É até a ideia de um fanatismo mesmo, né? Porque precisava alimentar essa ideologia de que, nossa, precisamos nos cuidar porque o comunismo vai derrotar, vai acabar com tudo, tá? Então, a gente analisou, por enquanto, alguns conceitos do lado capitalista, né? Então, a gente falou de doutrina Truman, plano Marshall, OTAN, macartismo. E do lado da União Soviética, do socialismo, né, na Guerra Fria, alguns conceitos importantes também. Então, Pacto de Varsóvia é o pacto militar do lado dos soviéticos, certo? Comecon é também a ideia de ajudar economicamente a reconstruir ali, né? Então, são recursos financeiros também para os países que ficassem do lado da União Soviética. E tudo isso vai aumentando, né, gente? Para começar, esses encaminhamentos, mas depois isso vai se aprofundando cada vez mais. Então, tem a questão da espionagem, tem a questão da corrida espacial, tem a questão para ver quem é o mais poderoso, Jogos Olímpicos, quem ganhava mais medalhas, quem não ganhava, e assim vai. Sem falar dos diversos conflitos e guerras que aconteceu pelo mundo todo, na África, na Ásia, na América, e em que estavam lá por trás forças socialistas ou forças capitalistas, né? Tá bom? Tem um período que nós vamos chamar de coexistência pacífica, final dos anos 50, a União Soviética tinha se fortalecido, né? Ela era uma potência também, e ela conseguiu grandes recursos para investir, para concorrer ali com os Estados Unidos. Então, cita ali a proposta do Khrushchev, né, de fazer a política do desarmamento, mas aí foi criticado, né, porque muitos afirmavam que eles estavam querendo só retardar, fazer com que os Estados Unidos desacelerassem a pesquisa e tudo mais, certo? Quando a gente fala de corrida tecnológica e aeroespacial,
é aquela coisa, precisamos conquistar o espaço, porque quem chegar mais longe vai ser o mais poderoso, certo? Então, a questão do pioneirismo. 1957, a União Soviética lança o satélite Sputnik 2, que levou o primeiro ser vivo, a cadela Laika, tá? E em 61, o soviético Gagarin se torna o primeiro ser humano a viajar no espaço. E em 69, os Estados Unidos afirmam ter pisado na Lua, né? Então, transmitido para o mundo todo, em grande escala e tudo mais. Certo, gente? Ok. Então, veja, um queria ser mais poderoso que o outro. Isso também se deu na espionagem que a gente falou lá. Então, a espionagem também é desenvolver tecnologias ou formar super agentes que pudessem, né, obter informações secretas e tudo mais. Isso também acaba se representando no cinema. Então, no cinema, por exemplo, a criação do 007, né? As agências também, ó. Os Estados Unidos criaram a CIA, os soviéticos criaram a KGB, a Grã-Bretanha criou o MI6, né? Tá? Então, tudo isso. Aqui ainda fala um pouquinho sobre a política do American Way of Life, né? Então, o que é American Way of Life? O jeito de viver dos estadunidenses, né? Então, era aquele modelo perfeito em que o capitalismo geraria o acesso a uma vida cheia de benefícios e tudo mais, né? Aquilo também é a ideia de mostrar isso para o mundo. E o cinema fez isso muito bem, né? A música fez isso muito bem também, ok? Charles Chaplin, lembra que a gente comentou? Perseguido, condenado, acusado de ser comunista e tudo mais, sofreu o macartismo, tá? Aí, gente, Jogos Olímpicos também, que era disputa por medalhas, tem até um quadro no material de vocês que mostra essa disputa, bem interessante pensar dessa forma também. O estado de bem-estar social, welfare state, tá? Que era a ideia de que o capitalismo ele tem que seduzir para que as pessoas não queiram sair do capitalismo. Então é a ideia de direitos sociais, a ideia de previdência social, a ideia de seguridade, de projetos de auxílio social, tá? Então é nesse sentido aqui, tanto na educação quanto na saúde. Lembra que eu falei? Hospital de graça, escola de graça, aposentadoria, esse tipo de coisa. Então, isso originou lá com o keynesianismo da recuperação dos Estados Unidos depois da crise lá na crise de 29, ok? Muito bem, tem um material na página 447 que mostra a diferença do estado do bem-estar social com o estado liberal. Hoje nós vivemos estado liberal, né, gente? Então, cada vez vamos tirar mais direitos, o estado cada vez intervém menos, liberdade de mercado, acordos, como digo, contratos feitos direto com o trabalhador e empregador e empregado, né? Então, para diminuir a ação do Estado. E lá no American Way of Life, não, vamos dar direitos, tá? Muito bem, e isso vai acabando chegando ao fim, né, gente? Porque depois a União Soviética vai cair. E quando a União Soviética cai, para que a gente precisa manter o welfare state, né? Então, a gente não precisa manter mais isso. Então, começa a se abalar dessa política da ajuda social em 73. Então, quando vai ter a crise do petróleo, vai chegar no poder importantes estadistas, a Dama de Ferro, Margaret Thatcher, lá na Inglaterra, Ronald Reagan nos Estados Unidos. Então, o neoliberalismo começa a valer, tá? Então, o neoliberalismo é um Estado muito mais leve, muito menos direitos. Vamos terceirizar, vamos criar concessões, vamos fazer pedágio, vamos privatizar. Tudo isso é neoliberalismo. Também lá, né, nos anos, fala aqui dos movimentos dos anos 70, como o movimento negro, o movimento feminista, que começa a questionar essa coisa. E aí, cadê os direitos para os trabalhadores? Aqui cita importantes líderes, né? O Martin Luther King e o seu famoso I Have a Dream, né? Procurem lá para vocês verem.
ele lutando contra o racismo e contra as leis de segregação, tá? Aí, pessoal, ainda na Guerra Fria, importantes revoluções. Então, a Revolução Socialista na China. Então, entender que a China no começo do século XX era só uma monarquia, depois passa a ser uma república, com o partido Kuomintang, né? E depois o partido não dá conta de resolver os problemas sociais, chega na China o Partido Comunista. O Partido Comunista, ele vai acabar chegando ao poder, né? Ele vai acabar... vai acontecer uma guerra civil na China, eles têm que fugir, mas depois eles voltam e conseguem tomar o poder, liderados por Mao Tse-tung. Em 49 eles tomam o poder e é implantado o socialismo na China, né? Então tem ali do grande projeto, o grande salto para frente, que era uma mudança muito grande, até a gente comentou sobre isso hoje, essa mudança muito grande vai desestruturar, vai causar grande fome e tudo mais. Afasta o Mao Tse-tung, mas não adiantou, ele volta, e quando ele volta, ele traz o seu pequeno livro vermelho e a Revolução Cultural, né? Então, afastemo-nos definitivamente de todos os costumes ocidentais. Então, a partir disso, a China se fecha para o Ocidente e ali começa a desenvolver, né? Então, ele morreu em 76, então ele ficou no poder muito tempo, né? Ele ficou em 76. Daí, quando ele morre, Deng Xiaoping assume e vai introduzir aos poucos a economia de mercado, ou seja, o socialismo de mercado, o capitalismo na economia chinesa, como é até hoje. Próximo texto ainda sobre Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, a independência da Indochina. Então, entender que onde virou ali o Vietnã, antes era a Indochina, uma antiga colônia ocupada pela França desde o século XIX, né? Em 54 começa um movimento ali em busca de independência. O Vietnã a Indochina se divide em 4 partes, vamos dizer assim. Em quanto partes, ó? Camboja, Laos, Camboja e Vietnã. E o Vietnã se divide em 2, do norte e do sul. Norte comunista, do sul capitalista. Só que isso não parou aí nessa divisão. No sul vai juntar um grupo, os Vietcongues, que também querem se tornar comunista. Estados Unidos interferem, mas não conseguem, é uma derrota histórica para os Estados Unidos, então durante muitos anos, né? E os Vietcongues ganham e os Estados Unidos saem derrotados e unifica o Vietnã, tá bom? Então é bem importante. Revolução Cubana também, Revolução Cubana, a pequena ilha hispânica ali do lado dos gigantes Estados Unidos se torna socialista a partir de um movimento liderado pelos irmãos Castro, tá? Começa na década de 50, mas 59, né? 59 ali eles conseguem realmente tomar o poder da ilha, tá? No começo não era pretensamente para ser um país socialista, mas como os Estados Unidos não ajudaram, os soviéticos ofereceram ajuda e Cuba se torna socialista. E os irmãos Castro governaram durante muito tempo, tá? Guerra da Coreia também tem a ver com o final da Segunda Guerra Mundial. Tem toda uma história que conta da divisão da Coreia do Sul capitalista, Coreia do Norte comunista, e é uma coisa mal resolvida até hoje, tá, gente? É a área mais militarizada ali, né, a fronteira entre as duas Coreias. Então, revejam novamente esse conteúdo para a prova, tá bom, gente? Então, esse conteúdo aqui que a gente acabou de falar é um conteúdo que traz os principais aspectos da Guerra Fria e algumas revoluções importantes que ocorreram nesse período. Até! Beijo!